Olá! Hoje nós vamos falar sobre bater ou não bater nos filhos, de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Na verdade, essa questão do bater nos filhos é um assunto muito polêmico e que envolve muitas teorias e muitos estudos. E eu, como uma psicóloga cristã, sempre recebo muitas perguntas relacionadas a isso. As mães sempre querem saber, devo bater no meu filho? Né? Mas a Bíblia diz em tal versículo que a gente deve agir de tal forma. Então essa acaba sendo uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E antes de responder, eu decidi estudar profundamente o assunto para trazer isso para você com clareza. Afinal, como psicóloga, eu entendo que bater não é a solução, porque como psicóloga a gente entende que há alguns prejuízos psicológicos e emocionais no desenvolvimento da criança ao longo da vida. Mas e como cristã? O que a Bíblia diz sobre bater? É isso que eu vou responder para você nesse vídeo de hoje. Meu nome é Tayana Borges, sou psicóloga há mais de 11 anos, sou a mamãe do Davi e do Arthur. Também sou cristã e quero trazer essa mensagem para o seu coração. Quando os cristãos começam a falar sobre bater ou não bater nos filhos, logo vem um versículo na cabeça. Esse versículo está em Provérbios 22:15. Está escrito assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Aí tem um outro versículo também em Provérbios que fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E aí tem um outro versículo também em Provérbios que fala o seguinte: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Esse tá em Provérbios 13:24. Então, muitos falam assim: se na Bíblia diz que a criança deve ser disciplinada com a vara, nós temos que agir de forma literal. Não cabe interpretações. Será mesmo? Será mesmo que a Bíblia está literalmente defendendo que nós mães, nós pais, venhamos a bater, a agredir fisicamente os nossos filhos? Bom, se a gente for seguir a interpretação literal da Bíblia, eu vou trazer para você um versículo, que está em Mateus 18, versículo 9. Se um de teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é melhor entrares na vida com um olho do que com 2 olhos ires para o inferno. Você já arrancou o seu olho? Bom, provavelmente não. Eu não arranquei o meu. Se nós continuarmos, o texto também fala, em outro momento mais adiante, que se a mão nos faz pecar, arranca a tua mão. Se devemos seguir a interpretação literal de bater nos filhos, porque a Bíblia está usando a palavra vara da disciplina, então também deveríamos literalmente arrancar o nosso olho e a nossa mão? Porque aquilo que castiga o outro deve ser interpretado de forma literal, mas aquilo que diz respeito ao nosso pecado deve ser interpretado com gentileza. Já parou para pensar sobre isso? E eu também quero trazer outras reflexões baseadas em estudos aprofundados que eu fiz sobre o assunto, para que você possa tirar suas próprias conclusões. A maior parte dos textos bíblicos foram escritos em hebraico ou aramaico, né? No caso do livro de Provérbios, ele foi escrito em hebraico. E a palavra hebraica que foi traduzida como vara é a palavra shebet, S-H-E-B-E-T. A palavra shebet se refere a guiar, orientar, caminhar junto. A palavra shebet se refere ao controle das ovelhas, né? Lá no Salmo 23, inclusive, a vara aparece novamente e fala o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, lá em Salmo, a vara direcionada a nós adultos, a vara de Deus para nós, é uma vara de consolo. Por que a vara que temos que usar com os nossos filhos também não pode ser uma vara de consolo? Se a gente parar para pensar que a origem da palavra vara na Bíblia vem da palavra shebet,
que se relaciona ao uso da vara no controle das ovelhas, é importante você entender que, historicamente, essa vara do controle das ovelhas nunca foi usada para bater nas ovelhas. Na verdade, essa vara do controle das ovelhas, ela tem um gancho na ponta, né? Que muitas vezes algumas pessoas chamam de cajado, né? Ou, enfim, ela é uma vara e na ponta ela tem o quê? Um gancho. E o que o pastor de ovelhas faz? Quando ele está guiando um rebanho de ovelhas e uma dessas ovelhas quer sair do caminho, ele direciona a vara para aquela ovelha e com o gancho ele segura no pescoço dela e a conduz para o caminho correto. Esse é o uso da vara em Salmos, esse é o uso da vara na palavra utilizada, Shebet, na palavra utilizada lá em Provérbios. Então, o que significa a vara da disciplina? Na verdade, a vara da disciplina significa que nós, pais, temos que guiar os nossos filhos da mesma forma que um pastor guia as suas ovelhas. Ou seja, quando o filho estiver saindo do caminho, nós vamos usar a vara para guiá-lo, orientá-lo, corrigi-lo, direcioná-lo, conduzi-lo. Isso mostra que é o nosso papel de mãe e pai estarmos o quê? Atentos, vigilantes. Isso, na verdade, só aumenta a nossa responsabilidade. Sabe por quê? A responsabilidade da ovelha está sobre o pastor. Se essa ovelha sai do caminho que foi estabelecido, o pastor, ele abandona as outras ovelhas e vai atrás daquela que se afastou do rebanho. Isso faz o quê? Mostra que é responsabilidade do pastor guiar, orientar, puxar, reconduzir. Mas esse pastor nunca, jamais vai usar essa vara para bater na ovelha. E aí, eu quero te alertar para você que está assistindo esse vídeo que a nossa responsabilidade como mães e pais cristãos é abrir os olhos dos nossos filhos com responsabilidade. Não significa deixá-los fazer o que eles querem fazer. Não significa que eles podem sair do caminho, mas que nós devemos conduzi-los, puxá-los, orientá-los, mostrá-los para onde deve ir. Isso, na verdade, aumenta sobre nós a responsabilidade sobre o futuro e o comportamento dos nossos filhos, pois precisamos estar sempre atentos para quando os nossos filhos saem do caminho. E aí, eu quero também trazer mais uma reflexão para você. Lá em Efésios 6, fala que nós pais, né, nós não devemos irar os nossos filhos e que devemos admoestá-los na doutrina do Senhor. O que isso significa? Que se nós não devemos irar os nossos filhos, nós não devemos despertar no coração dos nossos filhos a raiva. O que você acha que seu filho sente quando você bate nele? Será que ele sente amor porque você bateu? Será que ele sente gratidão? Nossa, meu pai está me corrigindo, como eu estou feliz. Ou ele sente raiva porque você o agrediu. Eu não estou falando aqui ainda das consequências psicológicas e emocionais de bater nos filhos. Eu estou trazendo uma reflexão com base naquilo que muitos utilizam como argumento para bater nos filhos e que na verdade não é. Nesse mesmo versículo fala sobre a admoestação do Senhor. Do Senhor, do Senhor. O que a Bíblia fala tanto? O que é que a Bíblia ensina tanto? O que é a admoestação do Senhor? O amor, a verdade e o amor. E aí a gente pode ainda ler mais um versículo em Colossenses 3:21, que fala o quê? Que nós não devemos irritar os nossos filhos para que eles não percam o ânimo. Né? E aí o que acontece? Quando nós batemos no nosso filho, nós estamos dizendo o quê? Você é incapaz, você não consegue, você é incompetente, eu não acredito em você, eu sou superior a você. Isso faz o quê? A gente destrói o ânimo e a autoestima dos nossos filhos. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ter cuidado para não destruir o ânimo dos nossos filhos. E eu quero ainda que você faça mais uma última reflexão comigo. Pense aí, a última vez que você bateu no seu filho foi por impulso,
De repente você estava tentando controlar o comportamento e veio e de repente você bateu. Ou você parou e pensou, nossa, eu preciso educar meu filho, ele está muito indisciplinado, eu vou bater para que ele aprenda a se comportar melhor. Normalmente, quando eu faço essa pergunta para as mães e pais, mais de 90% fala que bate por impulso, que tá lá tentando ensinar o filho e de repente quando veio a raiva, bateu na criança. Eu entendo a sua raiva. Educar filhos não é fácil. E é por isso, inclusive, que eu, como psicóloga, vejo tantas demandas sobre isso no meu consultório, nos meus cursos online, porque eu sei que educar filhos é algo muito difícil e é a maior responsabilidade da nossa vida. Então, quando a gente admite que a gente bate no filho por impulso, por estresse, por nervosismo, por não saber o que fazer, porque quando viu já bateu, você está, mais uma vez, seguindo algo contrário ao que a Bíblia diz. E a Bíblia fala também sobre os frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito está o quê? O domínio próprio. E o domínio próprio está nos convidando a controlar os nossos impulsos, controlar as nossas emoções, agir com controle. Então, quando você, mãe, quando você, pai, bate por impulso no seu filho, ainda que você acredite que tenha justificativas para isso, você está agindo longe do fruto do Espírito, porque você está agindo sem domínio próprio, sem controle. E também existe algo na Bíblia que está sempre lá, que está sempre marcado, que Jesus, que Paulo está sempre marcando no nosso coração, que é a mensagem do amor. A Bíblia faz, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Se você bate, se você agride o seu filho, a mensagem que você está transmitindo não é a mensagem do amor. A Bíblia o tempo todo fala de amor. E ainda, lá em Coríntios fala o quê? Que o amor é paciente. Então, mãe, se você está sem paciência, você precisa buscar o amor. Claro que é muito difícil educar filhos nos tempos de hoje. É um fardo muito pesado ter que assumir essa responsabilidade no tempo de hoje. Mas nós não podemos negar o nosso compromisso com aquilo que nos foi confiado. Se você quer, de fato, dar ao seu filho a melhor educação, se você quer, de fato, dar a seu filho uma educação cristã, pense tanto nos princípios bíblicos que eu trouxe aqui para você, quanto nos efeitos psicológicos e emocionais dessa agressão física na vida do seu filho. O amor, ele é paciente. Então, se você, mãe, percebe que faltou paciência, está faltando amor. Apesar de todas as dificuldades que incluem a maternidade, apesar de todo o trabalho e responsabilidade que tem, educar os filhos é algo extremamente difícil. Porque quando erramos na educação dessas crianças, nós podemos sim ter adultos com problemas emocionais, com problemas comportamentais, com futuros transtornados e difíceis lá na frente. É nossa responsabilidade como mães e pais olharmos para o nosso filho com amor, com paciência e com domínio próprio, para que a gente consiga utilizar a vara da correção, conforme diz a Bíblia, que é para guiar, que é para orientar, que é para conduzir e direcionar o nosso filho no caminho correto. Se você quer saber mais sobre as questões que envolvem, os efeitos psicológicos, emocionais e comportamentais do bater nos filhos, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, para que esse não fique muito longo e não tome muito do seu tempo. Para ter acesso a mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no meu canal e se inscreve no meu Instagram.